Olá, gente. Muito boa noite. Vamos começar um estudo aqui sobre o tema Mundos de Expiações e de Provas. Esse tema está presente no Evangelho segundo o Espiritismo e iremos fazer algumas reflexões à luz da doutrina espírita. Venham conosco. O que veremos? O ensino de Jesus sobre o nosso tema, a constituição física dos diversos planetas, diferentes categorias de mundos habitados, categorias em que a Terra se encontra, expiações e provas, qual será a nossa próxima etapa enquanto mundo em evolução e as nossas considerações finais. Vamos partir de um princípio. Esse princípio é o ensino de Jesus a respeito do nosso tema. Em João capítulo 14, versículos de 1 a 3, Jesus diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. O momento em que Jesus diz isso é durante a ceia, a última ceia, antes dele ser preso. Ele já prevendo os acontecimentos seguintes a partir daquele momento, né? A traição de Judas, a prisão, e ele, para confortar os discípulos, fala, dentre várias outras coisas, isso aqui. Quem puder ler posteriormente João capítulo, a partir do 13, na verdade, né? Do 13 ao 14, 14 inteiro, vocês vão ficar realmente assim embevecidos com a riqueza dos detalhes da fala de Jesus quando ele está nos consolando, né? Consolando no caso ali os discípulos, né? Mas serve para nós também. Então, esse é o nosso princípio elementar de discussão. A partir do ensino de Jesus que nos fala que há muitas moradas na casa de meu Pai. O Espiritismo vem a seu tempo trazer algumas explicações a respeito disso. Quais são as explicações que o Espiritismo nos traz? Ele diz o seguinte: a constituição física dos diversos planetas. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Em função disto, diversa é a constituição física de cada mundo e, consequentemente, dos seus habitantes. Cada mundo oferece aos que o habitam condições adequadas e próprias à vida planetária. As necessidades vitais num planeta poderão não ser as mesmas e até opostas no outro. Então, com isso aqui nós temos uma noção clara de que o planeta e os espíritos que aí habitam possuem constituições diferentes. Mas isso do ponto de vista material, a ciência humana também já explica isso de maneira muito tranquila, na verdade? Planetas das mais variadas constituições. Mas uma coisa que nos chama a atenção aqui é o fato deles dizer o seguinte, que de acordo com a necessidade do espírito, né, de acordo com o adiantamento dele ou com a necessidade, eles encarnam em mundos diferentes. Então dá para ter uma ideia para a gente de que existem mundos habitados. E se existem mundos habitados, estes mundos naturalmente deverão ter seres em condições evolutivas diferentes e que podem ter necessidades muito diferentes umas das outras. E como Kardec aqui no final desse texto ele diz o seguinte, e até opostas no outro. Então nem sempre a forma de vida, por exemplo,
presentes no planeta Terra serão encontradas em todos os lugares do universo, só porque existe vida inteligente. Pode haver vida inteligente em outros mundos? Sim. E há, sim. De acordo com o que a doutrina espírita nos diz, sim, há seres inteligentes habitando todo o universo. Agora, a ciência humana, basicamente, ela busca condições de vidas iguais a que existem na Terra. Então, isso já é um impedimento procurar o que você não sabe que está procurando, não é verdade? E o que vem a ser as diferentes categorias de mundos habitados, então? Dos ensinos dados pelos espíritos, resulta que muitos diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que seus habitantes são inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros possuem a mesma categoria que o nosso, e muitos lhes são mais ou menos superiores. Olha que coisa interessante, não é verdade? Então, os Espíritos nos trazem como ensinamento, né? Isso foi revelado através da doutrina espírita e codificado lá nos livros das obras básicas. Basicamente, você vai encontrar isso lá no livro dos Espíritos, essas informações, e também presente no Evangelho segundo o Espiritismo. E alguns outros detalhes e alguns textos envolvidos com isso na Revista Espírita também. Então, Kardec, juntamente com a espiritualidade, eles nos traz a seguinte informação, né? De acordo com o grau de adiantamento dos habitantes, o mundo é mais ou menos inferior se comparados ao nosso. E existem, entre eles, habitantes que são inferiores aos da Terra, por exemplo, física e moralmente. Então, você pode encontrar planetas que estão em estados inferiores à da Terra, não só a constituição física do planeta nesse momento, né? Como também moralmente. E também podemos encontrar seres e mundos mais evoluídos do que o nosso. Então essas seriam as diferentes categorias de mundos habitados. E quais são essas categorias? Kardec continua. Nos mundos inferiores, a existência total é toda material e as paixões reinam soberanas, sendo quase nula a vida moral. Olha que fato interessante, né? Nos mundos inferiores, a existência é toda material e as paixões reinam soberanas, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, a vida moral, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Evidentemente, não podemos fazer uma classificação absoluta das categorias dos mundos habitados, mas Kardec nos oferece uma que permite uma visão geral sobre o assunto. Que classificação é essa? Ele vai nos trazer a primeira, mundos primitivos. O que são mundos primitivos? Nos mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, a vida toda material se limita à luta pela subsistência. O senso moral é quase nulo e por isso mesmo as paixões reinam soberanas. A Terra, por exemplo, já passou por essa fase. Além de mundos primitivos, qual outra categoria Kardec nos traz? Mundos de expiação e provas. Nesses mundos, o mal predomina. É a atual situação da Terra. Razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. O planeta Terra é um mundo de expiações e de provas. Além dessa categoria, existe mais alguma outra? Sim. Qual é essa outra? Mundos de regeneração. São mundos em que as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Esse é o nosso próximo passo evolutivo. Sairemos do mundo de expiações e de provas para o mundo de regeneração. Existe algum outro? Obviamente vai existir.
Esses mundos são chamados de mundos ditosos ou felizes. São os planetas onde o bem sobrepuja o mal e por isso a felicidade impera. Já há nesses mundos uma predominância maior do bem. E, por fim, os mundos celestes. Esses mundos celestes, ou também chamados de mundos divinos, são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, visto que todos que aí vivem já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Vamos chegar lá nesse mundo ainda, hein? Faço aqui uma pequena observação. Essa qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. E difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, totalmente desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. Então, essa classificação é uma forma pedagógica para que nós, aqui na Terra, nesse momento, possamos compreender essa escala evolutiva dos mundos. Mas ela não é absoluta. Ela é uma forma de entendermos como isso funciona no mundo espiritual. E o nosso mundo atualmente? Ele é o quê? Primitivo? Provas e expiações? Regeneração? Mundo feliz? Mundo celeste? A Terra, como Kardec já nos diz, é um mundo de expiações e de provas. É o estado atual da Terra, estado esse que está passando para um outro. Por isso que vocês vão ouvir falar costumeiramente que estamos num momento de transição planetária. A Terra está passando de uma fase para outra. Basicamente, nós vamos encontrar em algumas obras espíritas a menção sobre o fim dos tempos, ou os tempos são chegados, melhor dizendo. E nesse os tempos são chegados, a espiritualidade lá em 1867, mais ou menos, por esse ano, eles já nos diziam que os tempos já eram chegados, em que a Terra passaria por muitas situações, não só de cataclismos ou de comoções físicas, mas sobretudo de comoções de ideias. E esse embate de ideias traria para o mundo diversos conflitos, o que acabou ocorrendo com a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e uma série de eventos que está sucedendo com o planeta até o presente momento. Todos esses fenômenos eles estão colaborando para o avanço moral e intelectual dos homens, dos espíritos que estão aqui encarnados, nós. E após essa fase, ou seja, assim que nós aprendemos o que tivemos que aprender nesse momento, assim que nós superarmos, assim que nós nos melhorarmos, que depurarmos, que atingirmos um nível de maturidade espiritual suficiente, o planeta dará um outro salto para uma nova etapa, aonde passaremos a ser um mundo de regeneração. Por enquanto ainda somos um mundo de expiações e provas. Mas o que vem a ser esse expiações e provas? Bom, expiação significa pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea, como o sofrimento moral. A expiação se verifica no estado errante, ou seja, o estado entre uma encarnação e outra, enquanto você está ali na condição de espírito desencarnado. Como o sofrimento físico no estado de encarnado. As vicissitudes e os tormentos da vida corpórea são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiação para o passado. Então a expiação ela visa fazer correções de atos pretéritos e de atos presentes. E o que vem a ser as provas? São vicissitudes da vida corporal, pelas quais os espíritos se depuram, conforme a maneira por que as suportam. De acordo com a doutrina espírita, o espírito escolhe por si mesmo, num ato de seu livre-arbítrio,
o gênero de provas que julga mais apropriadas ao seu adiantamento, e que sofrerá em uma nova existência. Se escolher uma prova acima de suas forças, sucumbirá, e seu progresso será retardado. Bom, tem uma forma de simplificar ainda esses dois significados? Tem. Emmanuel, no livro O Consolador, através da psicografia de Chico Xavier, diz o seguinte, que a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E já a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Sendo assim, fica mais fácil entender qual é a condição predominante no planeta Terra e por que que o mal aqui predomina. Porque ainda estamos muito vinculados às nossas ações pretéritas, pelas quais nós estamos passando pela etapa de expiações e provas, a etapa que diz respeito ao nosso processo evolutivo individual, mas que coletivamente participamos no mesmo mundo porque estamos no mesmo barco evolutivo, né? Na mesma faixa evolutiva. E o que acontece então nesses mundos de expiações e provas? Como que acontece na Terra? No livro Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto de Santo Agostinho que diz o seguinte: que vos direi que já não conheçais dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência, num grande número de seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou num mundo ingrato, para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e de misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância, e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Vêm a seguir as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de algum modo, as raças indígenas da Terra que se desenvolveram pouco a pouco através de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos, de acordo com a etapa evolutiva e a era moderna ou pós-moderna que estamos vivendo. É bom deixar isso bem claro. Os espíritos já em expiação aí estão, se assim nos podemos exprimir, como estrangeiros. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação do mal, que os tornavam causa de perturbação para os bons. Foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germes do conhecimento adquirido. É por isso que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são estas também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem mais sensibilidade e serem mais atingidas pelos atritos do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra nos oferece, pois, um tipo de mundo expiatório em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos bons, dos homens, e a inclemência da natureza, trabalho duplamente penoso que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade,
torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Aqui cabe uma breve reflexão que eu faço a respeito desses seres mais evoluídos que reencarnaram aqui na Terra. Temos um livro, não é espírita, mas espiritualista, chamado Os Exilados de Capela, de um médium chamado Edgar Armand. Esse médium, ele psicografou um livro que ele fala de um processo de transmigração de espíritos e transmigração de mundo. Esse livro é chamado de Os Exilados de Capela. Nesse livro, basicamente, ele vai relatar que o planeta passava por uma fase muito parecida com o que a Terra passa no momento, uma transição planetária, e que aqueles espíritos que estavam ainda tenazes no mal não puderam mais reencarnar. O planeta deu um salto evolutivo na qualidade moral e intelectual dos seus habitantes. Então era necessário que eles também acompanhassem essa evolução. Como a obstinação deles no mal foi tenaz, eles não puderam mais encarnar ali naquele planeta. E parte desses espíritos foram recebidos aqui na Terra. Jesus recebe esses espíritos aqui e eles são enviados em diversos pontos do planeta. E assim a Terra viveu um momento de florescimento da cultura, da ciência, da matemática, da astronomia, da parte da medicina, da parte da agricultura. E esses povos espalhados pelo planeta gerou uma onda de desenvolvimento generalizado. Então você tem lá na Índia, no Egito, na Grécia, aqui na América do Sul, na América do Norte, até mesmo entre os povos indígenas, né? Na África também aconteceu a encarnação desses seres. Então eles vieram aqui ajudar no progresso da Terra. A Terra estava no momento da sua jornada evolutiva como um mundo um mundo primitivo, e estando como um mundo primitivo recebe esses seres que trabalharam para a sua evolução, para o seu melhoramento. Então é assim que a misericórdia divina aproveita os nossos conhecimentos, ainda que nós não tenhamos mais a condição de continuar naquele mundo, a gente vai para outros mundos e participa ali da progressão dele, do melhoramento desses mundos. Eles vieram, ajudaram a humanidade, que estava ali engateando ainda no estágio primitivo, cumpriu suas missões, muitos deles já retornaram para os seus mundos, o seu mundo de origem, uma vez que eles atingiram o desenvolvimento moral necessário para isso. Então, muitas civilizações simplesmente desapareceram do planeta Terra. Provavelmente uma das causas seja o fato desses espíritos não estarem mais encarnando aqui na Terra. Então, isso explica por que muitas civilizações simplesmente, ou ainda por mais que existam, mas aquele conhecimento, aquele grupamento de seres que trabalharam naquele momento e que contribuíram sobremaneira para o desenvolvimento daquele povo, não está mais presente, então eles não promovem mais o mesmo tipo de crescimento, por mais que alguns povos ainda existam, né? E alguns locais como a Grécia, como o Egito, como a Índia, entre outros. Hoje nós já temos um outro tipo de evolução também. Não quer dizer que nós não somos evoluídos. Conseguimos sim, mas comparado à evolução que aqueles grupos de espíritos que estiveram aqui no passado fizeram, realmente foram grandes avanços, que contribuíram para o nosso estado de avanço, de modernidade, desenvolvimento tecnológico, científico que temos hoje. Bom, saindo de um mundo de expiações e de provas, qual será a nossa próxima etapa? Eu costumo brincar às vezes que depois desse mundo aqui de provas, expiações, onde acontece tanta coisa ruim, né? Onde o mal predomina, passou dessa etapa, nós vamos para os mundos regeneradores. E o que vem ser esses mundos regeneradores? Vamos lá. A espiritualidade nos deu alguns detalhes. Ela diz o seguinte, que entre essas estrelas que cintilam na abóboda azulada, quantas delas são mundos, como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre elas mundos mais infelizes e também melhores, como há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos, de provas, de regeneração e de felicidade. Já ouviste
falar destes mundos em que a alma nascente é colocada ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si, na posse do seu livre-arbítrio. Já ouvistes falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem. Mas aí existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que de encarnações em encarnações podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. São esses os mundos regeneradores que irão nos servir de trampolim para alcançarmos mundos mais felizes. E a boa notícia para todos nós é que, depois de um mundo de provas e expiações, encontraremos um mundo de regeneração, que já vai ser uma coisa muito boa. E a partir do mundo de regeneração encontraremos mundos felizes, e o próximo será muito mais feliz, e o outro mais feliz ainda, e o outro mais feliz ainda, e o outro hiper, mega, ultra feliz. Então, daqui para frente é só felicidade. Então, que possamos nos empenhar para fazermos os nossos avanços o máximo que pudermos em cada existência. Ainda que saibamos que para o espírito uma encarnação é um passo apenas na jornada evolutiva do nosso espírito, ainda assim esse passo precisa ser bem dado, precisa ampliar a nossa consciência, as nossas virtudes, né? E trabalharmos muito para desfazermos os equívocos que existem em nós ainda. Fica aqui o nosso agradecimento a cada um de vocês que participou conosco até agora, e acompanhe aqui a nossa fanpage Obras Básicas do Espiritismo para mais estudos como esse. Caso tenham interesse em algum estudo particular sobre a doutrina espírita, poderá também, através da nossa fanpage, fazer sugestões. Um grande abraço, que o Criador nos abençoe hoje e sempre.